Já estava esquecendo. Agradeço aí a Silvia Elaine ter lembrado de gravar. Tá certo? Eu vou explicar, assim, a diferença entre norma internacional e estrangeira. Então, voltando aqui, pessoal. A escola estatutária holandesa, ela, desse sentido, ela representou um retrocesso, né? Porque ela pregava a territorialidade, ou seja, uma norma só seria aplicada dentro do seu território, né? Então, nesse sentido, é um retrocesso porque a própria ideia do direito internacional privado é que a legislação de um país seja aplicada em outro. E aí, gente, eu vou pegar o gancho da pergunta do André. Qual é a diferença entre norma internacional e norma estrangeira? Norma estrangeira é aquela emitida por um Estado soberano que não seja o nosso de origem. Então, quando eu falo, por exemplo, no Código Civil argentino, eu me refiro a uma norma estrangeira. A mesma coisa vale para um tribunal. Então, se eu falo de um tribunal argentino, eu estou falando de um tribunal estrangeiro. Se eu falo de um tribunal nos Estados Unidos, eu falo de um tribunal estrangeiro. Se eu falo de uma lei norte-americana, eu falo de uma lei estrangeira. Uma norma internacional, uma norma internacional, bem como a diferença para o internacional, seja a norma ou o tribunal, é que norma internacional é aquela que tem vigência em vários países, como os tratados, vários estados soberanos. Do mesmo jeito é o Tribunal Internacional. O Tribunal Internacional ele tem jurisdição sobre vários estados. Então, peguem, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é um tribunal internacional. Ela não é estrangeira, porque estrangeira é relativa a outro estado soberano. Internacional é aquele que tem jurisdição sobre vários estados. Essa é a diferença. Então, vamos voltar aqui. No século XVIII surge a escola alemã, no qual se destacam Herth e von Coxey, que adotam uma abordagem eclética, né, mesclando estatutos reais, pessoais e os mistos. Então, ela vai ter o estatuto relativo a bens, os pessoais e aquele que mistura as duas coisas, os estatutos pessoais, como nacionalidade e domicílio, com bens. A escola alemã, aí ela já vai dar um passo que vai influenciar a questão da codificação que vai ocorrer no século seguinte, que é no século XIX. Essas escolas estatutárias, elas não eram práticas. Por quê? Porque elas misturavam doutrina, a literatura e a jurisprudência. E por isso, no século XIX, vão surgir inúmeras normas de direito internacional privado em vários países, a exemplo da França em 1804, Itália 1865 e a Alemanha em 1896. Claro, isso tem a ver com aquele movimento iniciado, se vocês lembram bem, de hermenêutica ou de filosofia do direito, que eu não sei se vocês tiveram, provavelmente tiveram, né? Acho que vocês tiveram a disciplina de filosofia do direito. Tem a ver, pessoal, com a escola da exegese e movimento positivista, porque no século XIX vai surgir esse movimento de codificação da legislação, que antes era muito baseada em jurisprudência, costume, doutrina, né, na literatura, como a gente gosta de falar melhor nessa área, né? E na França, por exemplo, aí você vai ter o Código Civil de Napoleão em 1604, que logo no comecinho dele, eu digo isso porque eu já analisei, tem as normas de direito internacional privado, os critérios. Na Itália, vai surgir o Código Civil italiano, durante o movimento de unificação italiana, né? Principalmente através da autoria de Mantini, e na Alemanha
em 1896, através do Código Civil Alemão, que é o famoso BGB. Quem é civilista já ouviu falar do BGB, né? Porque ele tem uma influência muito grande aqui no Brasil, principalmente nos trabalhos de Clovis Bevilacqua, que vocês sabem que foi o autor do Código Civil de 1916. Né? O nosso Código Civil, que hoje é de 2002, foi o de Miguel Reale. O de 16 é o Código Civil de Bevilacqua e extremamente influenciado pelo BGB alemão. Hoje, por exemplo, a Alemanha, a Itália, a França não, mas a Alemanha e a Itália, elas têm normas à parte em relação a direito internacional privado. Na Itália, ela é muito parecida com o nome LINDB. Se não me engano, é LINDP. E na Alemanha tem um nome também, Lei de Introdução, a não sei o quê, né, o direito civil. Então, são legislações à parte parecidas com a nossa LINDB. A França ainda permanece junto do Código Civil as normas de direito internacional privado. Ainda no século XIX, né, vão despontar grandes precursores do estudo do direito internacional privado, como History, o Savini e o Mantini, italiano, né, que foi um dos autores do Código Civil italiano de 1865. Vamos falar primeiro do History. O Joseph History era juiz da Suprema Corte norte-americana, o que equivale a ministro do STF no Brasil, né? E professor da Universidade de Harvard. Ele propôs substituir a gentileza ou a cortesia internacional pela busca da boa justiça na aplicação do direito estrangeiro. Bom, nesse caso aqui, primeiro, é preciso lembrar que esse juiz americano, né, era também professor na Universidade de Harvard, e na época dele, o direito de um país era aplicado em outro país, alguns diziam até por uma questão de gentileza ou de cortesia. E ele achava que não deveria ser assim, isso deveria ser com base na perspectiva de que você tem critérios que permitem a aplicação desse direito em outro país. Savigny, por exemplo, que depois a gente vai falar melhor sobre ele entendia pela questão da comunidade de direitos. Ou seja, se você tem uma sociedade internacional baseada dentro do respeito ao princípio da legalidade e que compartilha princípios jurídicos, então seria mais do que possível você utilizar a legislação de um país em outro. Então, na doutrina de History, ele defende que a busca pela boa justiça deveria ocorrer na aplicação do direito estrangeiro e utilizando alguns critérios mais gerais, que não são diferentes daqueles critérios que os italianos traziam, que a gente falou semana passada e lembrou agora no comecinho da aula. Então, vamos comentar. Capacidade das pessoas, para a History, seria a lei do domicílio. Ou seja, se uma pessoa é maior, é menor, a questão da interdição, né, definida de acordo com a lei do domicílio. Por que a lei do domicílio? Vocês sabem que os Estados Unidos são um país de imigração, como, aliás, sempre foram, né, um país de imigração, já naquela época já era, e tinha muitos estrangeiros. E aí vocês imaginem, uma pessoa que veio de um reino longínquo da Europa, sei lá, de uma região do Império Austro-Húngaro, que nem existe mais, né, mas existia naquele tempo, chegou nos Estados Unidos e aquela pessoa vai ser capaz de acordo com a lei do seu país de origem, nacionalidade. Não. Para a History, o melhor critério era o domicílio. Então, se você, não importa se você é imigrante e tal, mas você se torna capaz de acordo com a legislação daquele país que você está domiciliado. Hoje tem países que adotam a nacionalidade, viu? No caso do Brasil, segue o critério do domicílio em relação à capacidade de pessoas. Mas tem países, principalmente na Europa, que, acho que a Alemanha, se eu não me engano, segue a capacidade de acordo com a nacionalidade. Mas, assim, hoje em dia não é muito problema, não, porque hoje em dia a maioria dos países adotam a capacidade
civil com 18 anos, quase todos. Um dos últimos países a modificar isso foi o Japão, que era 20, né? E acho que foi em 2018 que o Japão mudou. Acho não. Foi 2018. Certeza. Certeza porque eu fiz a prova semestre passado sobre isso. E eu pesquisei. Capacidade para contratar a lei do local do contrato, que inclusive a nossa lei NIB reproduz. Apesar que hoje isso está em desuso, devido a vários fatores, até mesmo o fato de que muitas vezes o contrato não é assinado fisicamente, né, mas através de assinatura eletrônica na internet. Então aí é difícil estabelecer e aí acaba prevalecendo duas coisas. Se for numa relação empresarial com direito disponível, acaba seguindo a autonomia da vontade, ou seja, as partes escolhem o direito aplicável. Se for em relação a direito ao consumo, no qual existe uma parte por suficiente, direito de trabalho, acaba seguindo o critério da norma mais favorável para a parte por suficiente, né? A norma que for mais favorável, privilegiando o interesse da parte por suficiente, né? Bens imóveis, isso vem desde os tempos lá dos pós-glosadores, né? Lei da sua situação. Olha, gente, eu tenho pesquisado países da Europa, agora eu estou pesquisando os países da África também, aqui do continente americano, Estados Unidos. Todos os países que eu pesquisei, bens imóveis, sempre são regidos pela lei do local de situação. Não importa a nacionalidade do proprietário do imóvel. Sempre acabam regidos pela lei da sua situação. Pode ser que tenha algum país, né? Os autores falam quase todos, mas você não tem como você não pesquisou todos para dizer. Casamento, a lei do lugar da celebração, que também é muito utilizado, também o domicílio dos nubentes. Divórcio e relação dos cônjuges, a lei do atual domicílio, alguns países também adotam a lei do primeiro domicílio conjugal, isso também varia, mas geralmente segue domicílio. Mas o critério que History propõe era a lei do atual domicílio, ou seja, do último domicílio do casal, se divorciarem, etc. Já terminando essa parte de History e falando de Savigny, com Savigny surgiu a ideia de universalismo no direito internacional privado, defendendo, entre outras coisas, que o domicílio é o elemento de conexão por excelência. Bem, o universalismo de Savigny estava ligado à ideia de que o direito internacional privado, e isso depois se tornou um movimento forte no âmbito internacional, ele deveria seguir normas parecidas em todos os países. Inclusive, existe um instituto para a unificação das normas do direito internacional privado, que a gente chama de UNIDROIT, e que tem sede em Roma, né, de criar esse movimento de que mais ou menos os critérios e as normas de direito internacional privado sejam as mesmas, não importa onde, né? E Savigny achava que o melhor elemento de conexão não era, por exemplo, a nacionalidade, mas, de fato, era o domicílio. Lembrando, Savigny era alemão, né? Apesar do nome ser francês, né? Acho que ele era de origem huguenote. A família dele era descendente de francês, mas ele era alemão. Savigny defendia que 4 institutos jurídicos eram inaplicáveis no direito internacional privado. É aquela coisa, o direito internacional privado se baseia na ideia de que a norma de um país pode e deve ser aplicada em outro, certo? Porém, existem situações de institutos jurídicos que só valem dentro do território de origem desse instituto jurídico, tá certo? Claro, hoje em dia você tem, inclusive na própria LINDB, vocês sabem, você tem critérios para dizer que a lei estrangeira, por exemplo, não vai ser aplicada se ela ferir a lei pública, se ela for motivo de fraude à lei, né? Entre outros critérios que a gente vai estudar melhor
mais à frente. A gente estuda isso com detalhes, né? Mas Savigny dizia que tinha 4 institutos jurídicos específicos que só valeriam no país que os emitiu. E quais seriam esses? A poligamia. Poligamia, lembrando, é no caso de um homem que é casado com várias mulheres. Se for o contrário, é uma mulher com vários homens, aí é poliandria. Então, poligamia. Teve até um caso, na época que o STF era quem homologava decisões, depois da emenda 45 passou a ser o STJ, como vocês sabem, de um caso de poligamia. Eu não sei se era um brasileiro muçulmano ou se era um muçulmano estrangeiro que veio para cá, mas que queria reconhecer o casamento poligâmico, né, com várias mulheres, e foi negado, alegando que ele feria a ordem pública no Brasil. Mas, enfim, hoje em dia a poligamia ela é muito restrita, inclusive nos países que permitem, gente, poucas pessoas realmente têm casamentos poligâmicos, porque, por exemplo, se um homem quiser casar com várias mulheres, ele vai ter que oferecer o mesmo padrão de vida, então isso aí acaba restrito àquelas pessoas que são muito ricas, né? Então, poligamia. Morte civil. O que é a morte civil? Morte civil, hoje em dia, eu não conheço nenhum país, mesmo os que adotam pena de morte hoje, que adotem mais a morte civil. A morte civil era o seguinte: se uma pessoa fosse condenada à pena de morte, ela já ficava civilmente morta, ou seja, ela já não poderia praticar, perdia a capacidade civil, ela já não poderia praticar mais nenhum ato, por exemplo, mandar vender bens, fazer testamento. Então, a partir do momento que a pena de morte fosse emitida, aquela pessoa é como se tivesse legalmente morta, entenderam? Mas hoje nem países que têm a pena de morte, como os Estados Unidos, por exemplo, adotam mais isso. Então, aquela pessoa dos Estados Unidos que é condenada à pena de morte, ela fica no corredor da morte, mas ela continua tendo capacidade jurídica até o momento de execução da sentença, né? Que, como vocês sabem, pode demorar anos, e eles já fazem isso de propósito para permitir eventuais ações rescisórias, né? Ou como eles colocam nos filmes, revisões do processo, o processo seja revisado caso apareça fatos novos, então geralmente demora bastante a execução, né? Não estou defendendo pena de morte, não. Eu acho que nos dias de hoje não tem muito sentido o Estado ter poder de vida e morte sobre as pessoas. E, aliás, tem um youtuber americano muito bom, que é chamado, não sei se algum de vocês já ouviu falar, Amigo Gringo, é um jornalista norte-americano que já trabalhou aqui no Brasil e tem um canal de YouTube formado para brasileiros, né? E aí ele falando da questão, por exemplo, o número de pessoas no Brasil que morrem em confrontos com a polícia é muito maior do que as pessoas executadas pela morte nos Estados Unidos. Mas também ele está esquecendo que a polícia americana também não fica muito atrás, né? Em termos de pessoas executadas em operações policiais. Mas eu recomendo o canal dele, tem muita coisa interessante. Inclusive dicas de inglês, dicas de turismo. Né? Escravidão. Escravidão, na época de Savigny, já era muito restrita, na metade do século XIX. Né? O Brasil era um dos poucos países que ainda adotava a escravidão no final do século XIX. Né? Na época dele, os Estados Unidos ainda não tinham abolido a escravidão. Um pouco depois é que eles abolem, né? E a escravidão, ou seja, por exemplo, só valeria no país que teria ela na sua legislação naquele tempo. Um detalhe bem interessante, que talvez poucos de vocês saibam, é que, por exemplo, essas ferrovias que cortavam aqui a região, a Grécia, etc., elas foram instaladas por empresas inglesas, e essas empresas não admitiam trabalho escravo. E não admitiam trabalho escravo por vários motivos, né? O próprio país, na época, o Reino Unido, que era a principal potência econômica e militar mundial, né, eles eles fizeram um trabalho de pressão, inclusive para o Brasil, abolição do tráfico de escravos e depois da escravidão, né? Então, nesse sentido, essas empresas não admitiam trabalho escravo
para instalar as ferrovias. E até porque, não esqueçam, o trabalho escravo ele é incompatível com a economia capitalista moderna. Na economia capitalista moderna, o trabalhador ele tem que ganhar um salário, por menor que seja, para possibilitar que isso circule a economia, né? Então, se ele ganha dinheiro, ele vai comprar, ele vai ser um consumidor. Na escravidão, há uma concentração muito grande de dinheiro, né? E é bem interessante essa questão. O Brasil ele não pode esquecer o fato jamais de que foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E eu gosto sempre de falar isso, não como orgulho, mas para mostrar às pessoas que não é um fato tão distante. No caso da minha família, eu sou apenas a terceira geração que não viu escravos dentro de casa. O meu bisavô nasceu em 1877, né? Meu pai conviveu com ele, o velho morreu em 59, né? Quando meu pai era criança, era o avô dele, e o pai e o avô dele tinham escravos, e convivia com escravos, quando ele era criança, né? A escravidão foi abolida, ele tinha 11 anos, ele já era uma criança bem sabidinha, né? Já entendia do que ocorria naquele tempo. E ele contava isso para meu pai, para meu tio, né? Meu pai morreu, mas meu tio ainda está vivo, netos dele, né? Bem, e por último, proibição de aquisição de propriedades imobiliárias por judeus. Nesse caso, pessoal, alguns países, principalmente alguns estados alemães, ainda tinham proibição de aquisição de imóveis por judeus. Durante muito tempo, vários países da Europa proibiram que judeus adquirissem imóveis. E por isso que os judeus se dedicavam mais ao comércio, atividades bancárias, profissões liberais, professores, médicos, advogados, né? Em Viena, no século XIX, a maioria dos médicos eram judeus, por exemplo, porque eles não podiam ter fazendas, não podiam ter propriedades imobiliárias, sabe? Inclusive porque propriedade imobiliária era vista até como um sinal de nobreza, né? Então, ter uma fazenda, ter muitas casas, né? Pronto. Isso do ponto de vista histórico. Vamos falar um pouquinho agora sobre designações, né, utilizadas para denominar a disciplina de direito internacional privado. Então, vários termos já foram utilizados para designar a disciplina de direito internacional privado. Direito privado internacional, que é muito parecido, só inverte, né? Primeiro bota o privado e depois o internacional. Direito privado humano, que fica um pouco assim que nem direitos humanos, né? Direito extraterritorial, porque, percebam, o direito nacional privado se baseia naquela ideia que a gente está falando aqui, ou seja, a norma de um país pode ser aplicada em outro. Direito interespacial não deu muito certo, porque lembra um pouco a questão da exploração cósmica. Direito civil internacional também não pegou, porque direito internacional privado não trabalha só com direito civil, né? Trabalha com direito empresarial, trabalhista, consumo, enfim, não se restringe a direito civil, não, embora trabalhe com muita coisa de direito civil, né? Direito de família, sucessões, contratos, apesar que os contratos tanto podem ser empresariais quanto civilísticos, né? Conflito de leis também não deu certo porque é só um assunto, né? Conflito de leis, inclusive é objeto do ponto 5. A maioria dos doutrinadores, eles defendem que existe uma autonomia do direito internacional privado, né? Pois esse ramo do direito ele tem objeto, institutos, fundamentos e métodos próprios. Então, ele é independente. Hoje em dia, graças a Deus, não está tendo mais aquela tendência de juntar direito internacional público e privado, porque realmente são disciplinas distantes, assim, são da mesma área, mas são bem diferentes, né? O foco de público, como vocês devem lembrar, é mais a questão política, histórica e também em relação a direito público, instituições de direito público. O privado, não, a gente está vendo aqui que trabalha com bens, sucessões, direito de família, né? Então, o direito internacional privado realmente é uma disciplina autônoma e, como eu disse a vocês, eu sempre defendi
que quando a matriz curricular fosse atualizada, como ocorreu com essa matriz de vocês, que fosse incluída a disciplina que não existia antes. Até vários alunos até perguntavam para mim, professor, eu trabalho, ou eu sou estagiário, eu quero trabalhar na Justiça Federal, e lá se aplica direito nacional privado e a gente não tem na nossa matriz. E aí? Realmente, isso era um prejuízo e agora foi sanado, e enquanto a disciplina, nem que seja no finalzinho do curso, né? Então, o direito internacional privado, ele adota uma pluralidade de métodos, ou seja, ele adota vários métodos, né? Entre os principais métodos são o territorial, o conflitual, o material e o imperativo. Vou comentar um pouquinho cada um. O territorial, gente, ele analisa as normas vigentes num determinado território. O conflitual propõe princípios e critérios para resolver conflitos de leis. Inclusive, é um ponto aqui, né? O material, ele analisa o assunto, a área, por exemplo, pode ser direito civil, pode ser empresarial, sucessões, consumidor, né? Assim, analisa a matéria. Já o hiperativo, ele trabalha com a questão das normas de ordem pública que estabelecem critérios de natureza imperativa. Por exemplo, aquela questão da fraude à lei. Você não poder usar a norma de um paraíso fiscal em outro país porque é considerado fraude à lei ou à ordem pública, né? No caso do Brasil é bem interessante porque a maioria das questões de limitação imperativa acabam usando a questão da ordem pública para você limitar a aplicação de direito estrangeiro. Por exemplo, eu fiquei muito admirado quando eu soube que poligamia no Brasil foi rejeitada a aplicação de normas relativas à poligamia, alegando a ordem pública. Mas foi. Isso também, com certeza, serve, junto com a questão da fraude à lei, para a legislação de paraíso fiscal, né? Caribe, Suíça, enfim. Augusto Teixeira de Freitas foi pioneiro do estudo do direito internacional privado no Brasil no século XIX, né? Ele era seguidor de Savigny e defendia o domicílio como o principal elemento de conexão, como acontecia com esse estudioso alemão, né? Teixeira de Freitas, inclusive a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia tem o nome dele, ele era baiano. Tem uma cidade do sul da Bahia que tem o nome dele, que as pessoas confundem Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é pegado a Salvador, viu, gente? Aqui é Teixeira de Freitas, que é uma cidadezinha, acho que ele nasceu lá, né? No sul da Bahia, que tem o nome dele, né? E aí ele foi um dos pioneiros no estudo da disciplina já no século XIX. Vou até olhar aqui onde é que ele estudou. Acho que ele estudou em Recife. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, André, estou olhando aqui. A ausência não é caso de morte civil, não. Esse caso de morte civil, a ausência, pelo contrário, é um instituto jurídico totalmente aplicável em outros países, né? A ausência é um instituto jurídico que pode ser aplicado em outros países. Morte civil é como eu estava dizendo para vocês mesmo. Morte civil, o camarada é condenado à pena de morte e a partir do momento da emissão da sentença ele já era considerado civilmente morto, ou seja, já perdia a capacidade jurídica. E sem dúvida, né, André, um dos problemas do Brasil de concentração é devido a um legado que a gente tem pesado de escravidão. Escravidão foi a maior parte da história do Brasil teve escravidão, a maior parte da história do Brasil. E não pense que um escravo era barato. Um escravo negro, dizia os antigos da minha família, custava 10 contos de réis. Ah, e também nem todos eram escravos negros, tá? Ah, certo, eu vou dar uma olhada aqui antes de voltar. A escola alemã, ela compacta as outras. A escola alemã, ela traz a experiência das outras e a escola alemã serve de prelúdio para o movimento da codificação.
Sim, Lindolfo, eu vou disponibilizar os slides. Já está lá no Moodle, como o André respondeu aqui. Pronto. Augusto Teixeira de Freitas. Ah, se formou lá na Faculdade de Direito do Recife, né? Isso. Faculdade de Direito do Recife é a Faculdade de Direito da UFPE, histórica, né? No qual eu terminei doutorado. É aquela. Mas aquele prédio que vocês veem ali, perto da Câmara de Vereadores de Recife, não é o prédio original, não, viu? Ela começou funcionando num mosteiro em Olinda, no mosteiro de Olinda. Depois ela foi para um sobrado ali perto, que era um sobrado velho que chamavam Pardieiro. Tem fotos desse sobrado, ele foi demolido. E depois, há um pouco mais de 100 anos atrás, sério, depois vocês procurem, até Castro Alves, que inclusive tem uma sala lá, homenageando onde eu defendi a minha tese de doutorado, que é homenageando Castro Alves, né? Os poemas dele, falava do pardieiro, que era um sobradão daqueles velhos, sabe? Tipo aqueles que tem muito em Olinda, né? Aquele sobradão todo antigo, né? Pois exatamente, chamava daquele que chamava pardieiro. Aí também, depois que demoliram, depois não, durante o processo de demolição do pardieiro, eles botaram para torar, fizeram um prédio projetado por um arquiteto francês, que é aquele prédio lindo lá, que vocês veem, passam ali de frente à Câmara de Vereadores do Recife, é aquele prédio. Quem estuda doutorado e mestrado, pouco estuda lá dentro do prédio histórico. A gente vai no puxadinho, entendeu? Tem um puxadinho que não pode ser lá no quintal que tem baobá, no quintal não, no jardim que tem baobá, porque é tombado pelo patrimônio histórico. Então tem um puxadinho ali naquela rua do hospício que a gente estuda no mestrado e doutorado. A gente só vai lá quando é para defender, quando tem palestra, entendeu? Mas a gente não assistia a aula lá, não. Inclusive, quando eu pagava tanto mestrado, que eu fiz mestrado em ciência política, lá no campus, mas pagava algumas disciplinas lá no programa de pós-graduação, né, na Rua do Hospício, e no Puxadinho. E quando eu pagava as disciplinas do doutorado, também estudava no Puxadinho. Só um professor é que fazia questão de dar aula na Faculdade Velha, que é Silvio Romero, né, desembargador. Aí ele fazia questão de dar aula lá. Mas, mesmo sendo pardieiro, a quantidade de gente famosa que estudou é impressionante, né? Mas voltando aqui, gente. Então, Teixeira de Freitas também estudou lá, na mesma faculdade. E lá, tem uma pessoa muito importante da história da SES, que é o Pinto Ferreira, que foi diretor lá também da faculdade. Foi diretor da SES, né? E foi diretor lá também da Faculdade de Direito do Recife. Pinto Ferreira. Inclusive, na sala que eu defendi o doutorado, os dois homenageados principais são ele e Castro Alves. Em 1906, por sua vez, Clóvis Bevilacqua publicou no Brasil o livro Princípio de Direito Internacional Privado, no qual defendia a nacionalidade como principal elemento de conexão, por ser mais duradoura que o domicílio. Clóvis Bevilacqua, como eu falei, ele foi o autor do Código Civil de 1916, o Código Civil anterior ao atual, né, que é o de Miguel Reale, que foi aprovado em 2002. Clóvis Bevilacqua, pessoal, ele achava que o melhor elemento de conexão era o domicílio. Aliás, era a nacionalidade, porque nacionalidade é uma coisa muito mais duradoura que domicílio. Até hoje tem essa discussão. Tem países que preferem adotar, para resolver critério de direito nacional privado, a nacionalidade, tem outros que preferem adotar o domicílio. Até hoje tem essa discussão que Savini iniciou, né? O Brasil tende a adotar mais o domicílio, por exemplo. Não adota em tudo, perceba, nenhum país adota um critério só para tudo. Mas tem alguns que adotam mais o domicílio. Já na Europa, muitas coisas que a gente adota no domicílio, eles adotam
a nacionalidade. A disciplina de Direito Internacional Privado, ela começou a ser ensinada no Brasil em 1907, na atual Faculdade de Direito da UFRJ, que é na cidade do Rio de Janeiro, né? Tem a Universidade Federal de Fluminense, que é em Niterói, que foi criada depois, mas essa aqui é no Rio de Janeiro. Era na época a Faculdade Nacional de Direito. E pronto, terminamos o assunto. Os livros são aqueles da referência, né? Com foco aí no Delomo. Também, se quiserem estudar por Dollinger ou Mausuoli, fiquem à vontade, mas eu recomendo mais o Delomo. Mas os três são bons e resolvem esse assunto. Pronto. Gente, antes da gente começar o ponto 2, alguém tem mais alguma pergunta? Não, né? Pronto, então a gente está Não, começando. professor, tudo tranquilo. Tá certo, obrigado, Renilson. Não. Então a gente vai começar só o ponto 2, dar uma começadinha nele, até porque a gente está, graças a Deus, está tranquilo. Então teve, semana passada a gente conseguiu dar aula, né, que algumas turmas, acho que na turma diurna, eu não consegui dar aula devido aos eventos institucionais, né, que a gente teve semana passada. Aí eu estou com a aula atrasada em relação à primeira aula, foi essa semana. De vocês já é a segunda, está tudo tranquilo. Sim, gente, façam o exercício de fixação do ponto 1 até o dia 31 de agosto. Do ponto 2 também, vai até o dia 31 de agosto. Tá? O do 2 já está disponível lá. Vocês Professor, podem. o 2 eu tava. Professor, desculpa atrapalhar. Eu tava procurando o exercício 2 aqui, não encontrei não. Só encontrei o 1. Eu vou dar uma olhada aqui, se ele está Pronto. disponível para vocês. E tem essas restrições. Deixa eu dar uma olhada aqui, a turma. Vou olhar rapidinho antes de voltar. Está oculto. Deixa eu vou colocar aqui, mostrar. Pronto, tentem agora. Viu, Renilson? Tente olhar daqui a pouco, que eu tirei. Ele estava como oculto mesmo. Sim, senhor. Aí qualquer coisa, se você não conseguir ver, me avise. É porque o Moodle a gente ainda está naquela fase de aprender a usar na prática. E ele tem uma porção de travinhas que você ainda não consegue. Assim, você tem que. Deixa eu até mostrar. Vou aproveitar e mostrar para vocês como ele é para a gente. O exercício já está disponível aqui já, professor. Obrigado. Pronto, por nada. Então, por exemplo, eu estou aqui no Moodle, ele tem uma porção de travinhas, ó, de opções, de coisas para você configurar que é um pouquinho complicado. Aí, aí você às vezes se passa. Vocês podem ver aqui, né? A faculdade, em vez de facilitar a vida dos alunos e dos professores, está complicando é tudo. Mas, por outro lado, ele tem, como eu disse, a questão do monitoramento. Você vai acompanhando, inclusive nesse sentido, ele também ajuda, porque você tem como ver, por exemplo, se o aluno ele clicou numa determinada atividade, não sei se vocês já repararam que ele vai ficando a setinha verde, né? E por isso que é interessante que vocês verifiquem tudo que existe, porque o Classroom você não consegue fazer esse acompanhamento, esse controle das atividades que o aluno fez, se o aluno visualizou, por exemplo, se quem não estava hoje, se mais tarde essa pessoa assistiu esse vídeo, no Moodle ele consegue informar tudo isso.
Não, eu sei, mas um exemplo, professor, vamos dizer que isso aqui só dura por mais esse período. A faculdade mexeu em uma coisa que já estava certa, onde todo mundo já estava se adaptando, e botou uma plataforma Sim. nova, em que Não, eu nem os entendo. professores nem nós alunos tínhamos um manejo bom com ela, entendeu? Eu entendo. Eu entendo. Não, realmente ele é mais complexo. Ele é mais completo do que o Classroom, mas ele é muito mais complexo e cheio de detalhezinhos que você tem que configurar, né? E aí a gente ainda está nessa fase aí. Mas voltando aqui, gente, vamos começar o ponto 2. Dá pelo menos esse primeiro slide, né? Bem, pessoal, a gente tem as fontes do direito internacional privado. O direito internacional privado ele tem algumas fontes em comum com o direito internacional público, como, por exemplo, tratados, mas não são as mesmas, até porque a gente tem um foco diferente, né? O direito internacional privado, como o próprio nome diz, ele tem foco nas relações privadas, relações de direito civil, de direito empresarial, né? Consumo, etc. Enquanto que o público segue aquela questão do direito público, né? Então, o perfil é um pouco diferente, né? Entre uma coisa e outra. E é importante a gente lembrar que existem duas categorias de fontes no direito internacional privado. O primeiro tipo seriam as fontes internas. As fontes internas são aquelas relativas ao direito interno de cada Estado soberano. Por exemplo, a legislação de um país. Como eu tenho falado para vocês, o direito internacional privado, ele demanda que a gente, por exemplo, dentro de um caso concreto, você pesquise a legislação de vários países. Por exemplo, se a gente pega um caso de direito de família, de um brasileiro casado com a italiana, então, para resolver um eventual conflito entre eles, ou ver uma questão de sucessão, seja legítima, testamentária, eu posso vir a ter que pesquisar na legislação de vários países diferentes. A vantagem que a gente tem nos nossos dias é que, hoje em dia, boa parte dos países do mundo, eles têm um banco de dados com a legislação interna. Inclusive a China. A China tem um banco de dados com a sua legislação interna traduzida para o inglês. Mas isso também não torna a legislação chinesa muito fácil, porque eles misturam. O direito chinês é uma mistura de direito romano-germânico, marxismo e direito tradicional chinês. Então, eu achei um pouquinho complicado, mas tem lá tudo disponível em inglês, né, do banco de dados do próprio governo chinês para você pesquisar. Então, as fontes internas são aquelas ligadas ao direito de cada Estado soberano. Já as externas são aquelas ligadas principalmente a normas internacionais, como tratados, né, que são exteriores, legislação de outros países. Então, essas são as fontes externas. E seja no âmbito externo ou interno, existem outras fontes, e aí a gente está dizendo o seguinte: são fontes que existem tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, que seria a doutrina ou literatura. Nessa área a gente gosta mais de falar de literatura do que doutrina, tá? A jurisprudência, ou seja, essa decisão pode ser de tribunais nacionais, estrangeiros, ou eventualmente até tribunais internacionais, né, que tem jurisdição sobre vários países. E o costume. Esse costume, ele também pode ser um costume nacional, estrangeiro, ou eventualmente internacional, ou seja, pode ser interno ou externo. Belomo, né, ele classifica as fontes do direito internacional privado na seguinte ordem. Aí é por ordem de classificação, da mais importante para menos. Primeiro, a lei. Nesse caso, é a lei interna de cada país. Por exemplo, no caso do Brasil, de fato, as principais normas de direito internacional privado brasileiro estão na LINDB, que é a antiga LIC, né? Ali tem as principais normas. O Código Civil argentino, a lei, né?
A lei de introdução alemã ou italiana também são leis internas, né, desses países. Então, a principal norma jurídica de direito internacional privado sempre é a lei, e como eu disse, quem trabalha na área de direito internacional privado necessariamente vai ter que pesquisar a legislação de algum estado estrangeiro. Segundo, tratados. A segunda norma mais importante do direito internacional privado seriam os tratados, que são aqueles mesmos tipos de tratados que a gente viu em direito internacional público, né? Ou seja, são acordos jurídicos celebrados entre sujeitos de direito internacional público. Nesses tratados, pessoal, a gente tem destaque aí para aqueles tratados mais ligados à área de direito internacional privado, como, por exemplo, a gente tem o Código Bustamante, aqui dentro do contexto do continente americano, né? E existem outros tratados também específicos de direito internacional privado, por exemplo, que estabelece a questão de alimentos. Talvez alguns de vocês saibam que alimentos no âmbito internacional existe um procedimento facilitado, depois a gente vai falar sobre isso. Adoção internacional também segue critérios de direito internacional privado, é um assunto também de direito internacional privado, a adoção. A adoção internacional, não sei se vocês sabem, é uma coisa excepcional, porque a preferência tem que ser dada à adoção interna. Você só permite a adoção internacional para os próprios estados que são parte desse tratado, se ninguém quiser adotar aquela criança no âmbito interno, por conta da questão da cultura e também pela questão para evitar tráfico de drogas, não, tráfico de menores, né, tráfico de órgãos, etc. Então, tratados seriam a segunda fonte do direito internacional privado. A terceira é a doutrina, que aí seria a obra, né, dos principais autores da área. Essa aí seria a doutrina, né, a literatura também. Não estranhe quando vocês encontrarem livros que falam em literatura. É o termo mais utilizado. Jurisprudência, né, que pode ser, como a gente falou aqui, tanto interna quanto externa. E, em quinto lugar, os costumes. E aí, vendo algumas diferenças para direito internacional público, tratados e costumes estão entre as fontes principais. No direito internacional público, a lei não existe enquanto fonte do direito internacional. Isso para a gente ver as diferenças do direito internacional público para o privado. No direito internacional público, as três principais fontes com o mesmo sentido hierárquico seriam tratados, costumes e princípios gerais de direito. Aqui, a lei interna de cada país é a mais importante, tratado sendo a segunda e costume fica lá para o final. Pronto, vou dar esse primeiro slide e na próxima aula a gente tira dúvidas, né? A gente tira dúvidas não, encerra esse assunto, tá certo? Pronto, gente, vocês têm alguma pergunta sobre esse tema que a gente iniciou hoje? Ok. Ok, gente. Então é isso. Um bom final de semana para vocês, se cuidem. Vamos ter a fé e esperança de que tudo vai dar certo, né? Vocês estão chegando aqui no finalzinho do curso. E a gente está aqui para ajudar vocês, viu, gente? Então a gente fica à disposição, qualquer coisa, entre em contato conosco, né? Vocês sabem os caminhos e sabem que a gente está disponível. Então, obrigado e até a próxima. Que bom, Ivan Cleide, também estava com saudade de vocês. Na verdade, o professor se renova em sala de aula. Isso não é demagogia, não. Quem é professor aqui sabe que você recebe essa energia boa dos alunos, né? E eu prefiro, francamente, estar aqui com vocês do que estar sem fazer nada, por exemplo, se a gente não tivesse iniciado nenhuma atividade esse ano, né? Então, realmente, vocês trazem essa energia boa para a gente e a gente também agradece por isso. Ajudam a manter, nesse momento, ajuda a manter a nossa sanidade mental e a tornar a gente ocupado, né? Isso é importante. Então, obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite a todos. Até, professor. Até Muito boa mais. noite.